os presentes, encarnados, desencarnados, para mais essa reunião pública da manhã de hoje, de quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. A todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos localizados aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 12.312. É sempre um prazer poder recebê-los. A nossa casa tem estudo às segundas, terças, quintas e aos domingos, sempre pela manhã, tarde e noite. Às quartas-feiras, no horário de 10, 15 e 19 horas, nós realizamos a reunião pública e também o passe de cura. Aos sábados, nós realizamos a obra social de Antônio de Aquino e às 10 horas nós realizamos também a reunião pública e às 17 horas. Então, a casa ela está aberta 365 dias. É reservado apenas às sextas-feiras para o trabalho interno. Nós convidamos a todos que possam vir conhecer, visitar a casa. Assim como todas as casas espíritas, elas precisam sempre da ajuda de todos, aqueles que podem colaborar com alimento não perecível, com cesta básica, com roupa, principalmente nessa época de baixa temperatura. Os assistidos estão sempre precisando de agasalhos, de cobertores, de travesseiros. Muitos não têm onde dormir, são moradores de rua, e a casa ajuda a todos esses menos favorecidos. E a casa ajuda mediante a ajuda daqueles que podem nos ajudar. Então, fica já o nosso agradecimento, desde já, a todos aqueles que puderem auxiliar, que puderem ajudar. O nosso estudo de hoje é do livro dos Médiuns, nas questões 348 a 350. Quem vai nos dar o prazer do estudo é a nossa irmã Débora, trabalhadora da casa, que vai trazer mais orientações, mais explicações, para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento. A abertura será do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, nos itens 9 e 10. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, no item 9. O capítulo 10 que nos fala dos bem-aventurados, os que são misericordiosos. E o item 9 fala do arqueiro e a trave no olho, que diz: por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou, como diz o vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para mais uma reunião pública, para podermos falar sobre os seus ensinamentos, Mestre. Lhe pedimos a sua proteção,
a sua bênção, a bênção do Pai. Pedimos também a espiritualidade amorosa que se fazem presente nessa casa e que formam o pilar de sustentação e amor. Pedimos a proteção, pedimos que nos tragas as energias e os fluidos. E assim, já nos sentindo harmonizados, pedimos a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do item 348 para passar a palavra para nossa irmã Débora. O item que fala da rivalidade entre as sociedades. As reuniões que se ocupam exclusivamente das comunicações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm, cada qual, a sua missão. Nem uns nem outros estariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, se não vissem com bons olhos e o que atirasse pedra nos outros. Provaria apenas, por este fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por caminhos diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Seu antagonismo, que seria apenas um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderia prejudicar a causa que pretendem defender. Passamos, então, a palavra à nossa irmã Débora, que Jesus lhe abençoe. Bom dia a todos, que possamos estar aqui hoje para mais um dia de estudo, com as nossas mentes completamente mergulhadas nesse ambiente. Que possamos deixar lá fora todos os conflitos, todas as dificuldades que ainda nos perturbam, dificultam a nossa concentração, dificultam a nossa conexão com esse mundo maior e mergulhados nesse ambiente de profunda paz, de profunda calma, um ambiente salutar que nos ajuda a recompor o nosso ser e, com isso, vencermos todas as dificuldades que fazem parte da trajetória humana, fazem parte da nossa caminhada e sairmos daqui como deve ser, melhores do que chegamos, né? Então vamos todos agora estudar mais um pouquinho da doutrina espírita. E hoje, quarta-feira, todas as quarta-feiras, na reunião das 10 horas, nós estudamos o Livro dos Médiuns, manual de sobrevivência para todos nós, porque eu sempre começo na palestra do Livro dos Médiuns falando, porque todos somos médiuns, segundo os espíritos, num grau qualquer. Então, todos nós, com certeza, precisamos estudar o Livro dos Médiuns, compreender melhor cada página, cada frase, e com isso vamos melhorando a nossa vida, né? Nos conduzindo de uma forma mais apropriada na vida. E aí nós vamos estudar, como o Carlos aqui bem falou, o capítulo, na verdade ele está no capítulo 29, que é o item 348, 349 e 350, que fala da rivalidade entre as sociedades. Mas vamos lá no comecinho do capítulo 29, para a gente entender, né, qual é o seu
28. É que com o microfone fica mais difícil. Ah, está aqui. Então, ele está falando nesse item 29, ele vai falar reuniões e sociedades espíritas. Então, a gente sabe que quando Kardec trouxe, né, esse conhecimento novo para todos nós, novo de alguma forma, né? Porque em muitos vieses, né, da sociedade, da vida humana, foram trazidos já de alguma forma conteúdos falando da mediunidade, da imortalidade, da pluralidade dos mundos. Tudo isso não era novo, mas, porém, desorganizado, deturpado, distorcido, por conta ainda da nossa ignorância. No sentido de quê? Ignorar. Então, estavam faltando, né, várias peças do quebra-cabeça, e por isso ele só chegou na época que chegou, porque ainda faltavam alguns elementos importantes na sociedade, na nossa compreensão, para que a gente pudesse, e que ele também pudesse, a gente pudesse entender, e ele pudesse compilar e organizar isso tudo na íntegra. Por isso só chegou naquela época. E é bom a gente lembrar sempre que quando esse grupo de espíritos que chegaram ali na Europa, na época do advento da doutrina espírita, era uma época de grande, para a época, era um grande avanço intelectual, muitos pensadores, homens, filósofos, estavam ali reencarnados para poder o quê? Articular conhecimento, reflexões, instigar discussões. Olha que legal. Então, Kardec chega nesse momento, nesse ambiente propício. É a mesma coisa da gente estar na escola lá, no jardim de infância, e aí a gente vai aprender coisas com a professora, legal, aprende um monte de coisa, depois vai para lá, agora mudou, né? Ensino médio, ensino fundamental, depois ensino médio, e aí a gente vai podendo o quê? Conforme a gente vai se desenvolvendo dentro desses ambientes diferenciados, nós vamos sendo convidados a pensar mais, a tomar decisões, diferente da criança lá com 3 anos, que entra no pré-escolar, que é guiada pela professora, que tem um conteúdo que já é colocado para ela, pré-pensado, pré-planejado, mas que de alguma forma ela ainda está relativamente de uma forma passiva recebendo aquilo. Quando a gente já começa a criar uma maturidade maior, gradualmente nós vamos estando preparados para receber um conteúdo mais consistente. E assim é na escola, né? E daqui a pouco a gente está lá na universidade, e está ou no ensino médio, de alguma forma técnico, porque a gente já vai podendo o quê? Interagir com esse conhecimento. Mais do que isso, a gente já vai podendo tomar decisões, reflexões, aprender isso e incorporar isso na nossa vida. Criar um direcionamento de vida a partir desse conhecimento que já é mais amplo, já é mais consistente e vai nos convidando devagarinho ao quê? A fazer escolhas, a tomar decisões, a refletir e até reorganizar esse conhecimento. Quantas das vezes, depois, né, de uma graduação, a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer o mestrado lá, porque eu vou aprofundar nesse tema, eu achei que esse tema aqui pode ser melhorado, tem um conteúdo aqui que eu pensei que pode ser importante para a sociedade. Então, aí a pessoa vai lá, vou falar sobre isso, vou descobrir o que tem de novo a respeito desse conhecimento. E assim também, lá na época de Kardec, ele chegou, é como se ele tivesse chegado, né, nesse momento de maturidade da humanidade, que já está lá podendo dar os primeiros passos na universidade. Então, já tinham pessoas já com essa maturidade, mesmo que não concordassem com ele, e a gente vai ver que o tema de hoje é esse, mas muitos frutos saíram dessas discussões, porque já estava se falando, não mais com a criança de 3 anos, já estava se falando, vamos dizer, com os jovens, com os adolescentes. E quantas das vezes na nossa vida o adolescente nos faz crescer?
Porque ele contesta tudo. Eu, às vezes, falo para o meu filho assim, e o que eu mais aprendi é com o meu filho que contesta tudo. Tem um filho que tudo, ele diz, não é isso não. E eu, na época, ficava danada, né? Aí a gente dizia, não, eu sou mãe, está tudo certo. Tem até um vídeo na internet que a mãe fala, tá certo, eu sou mãe, está decidido. E aí eu lembro que eu era assim. Mas depois eu fui percebendo que ele me faz pensar. Ele me coloca numa zona de conflito, que o conflito é meu, aonde eu preciso dilatar a minha capacidade de ouvir, mesmo que eu não concorde. Olha que legal. Assim foi na época de Kardec e vai ser sempre. A gente vai estar sempre recebendo coisas novas e o nosso valor, o nosso desenvolvimento vai sendo balizado. E o quanto a gente está preparado, olha que legal, né? O quanto a gente está preparado para ouvir, não concordar a princípio, mas não desqualificar, parar e refletir. É isso que Kardec fez. Ele ouviu, ele foi um monte de reuniões e ele participou ouviu todos os tipos, ou não, ouviu todos os tipos de espíritos. Cada um falando aquilo que achava que era certo, aquilo que tinha entendido. Ele não desqualificou isso. Ele foi o quê? Pegando as pérolas. E é sempre assim. Uma vez eu pensava assim, pô, aonde está a verdade? Eu sempre falei assim, onde está a verdade? Eu quero saber onde está a verdade, né? Onde está a verdade? Vou lá descobrir, né, a verdade maior. E uma vez eu li um texto... Eu li um texto que disse assim, ninguém está desprovido de alcançar a verdade. Pensa bem, será que só eu e o Carlos estamos aqui, somos privilegiados? A verdade está como pérolas espalhado em vários lugares do universo. Dentro de um monte de mentes, dentro de livros, não é assim? E aí eu vi... E a gente vê a grandeza de Kardec quando suportou ouvir coisas, imagina os espíritos levianos, rebeldes, pseudo-sábios, orgulhosos. Ouviu com parcimônia, né? Mas dizendo assim, eu te respeito. E a partir daí, ele foi pegando e com outro olhar, não o da crítica, não o olhar obtuso de que já sabe a verdade, ele foi olhando, abrindo, por isso surgiram as obras. A partir desse olhar do homem que quer fazer ciência, do homem, né, que está ali para escutar todas as diferenças, todos os retratinhos de visões que cada um traz, e a partir daí dizer, isso aqui foi falado de forma geral em um, em outro, e eu vou ver, então, a partir daí, ele teve essa possibilidade de escrever Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese, Evangelho, olha quanta coisa. Imagina se ele tivesse na primeira reunião que foi, como muitos de nós fazemos, vamos falar aqui, chega no lugar, olha, estou fora, isso aqui não serve para mim não, e vai embora. Nosso orgulho de achar que a gente sabe tudo, que não precisa saber mais nada, que não precisa aprender mais nada, que só a nossa religião salva. Olha, nós estamos ainda socados, amassados, compactados dessas crenças. Kardec já tinha se preparado em muitas vidas, passou por seitas, religiões, sociedades, para poder dizer, calma aí, vamos olhar com calma tudo isso, né? E usar, como ele falou, bom senso, razão. E aí vamos lá. Então, no Livro dos Espíritos, ele vai falar disso. Por quê? Porque Kardec trouxe todas essas informações desses livros, e aqui Livro dos Médiuns, né? E ele já estava antevendo lá na frente. Nossa, o Espiritismo vai crescer. O Espiritismo, né, vai de alguma forma, e por isso as manifestações em massa naquela época, pontuando em
todos os lugares do planeta. Olha que lindo, olha como a gente tem que pensar e sair desse lugar pequeno que a gente se coloca. Ele observou e recebeu, você vê, sem internet, sem telefone, sem televisão, ele recebeu de vários pontos do planeta. Por que será que chegou a ele e não chegou a nós? Poderíamos até estar lá, porque tinha uma cabeça aberta. Seu sentimento de mudar o destino da humanidade, trazer algo que servisse não só para ele, mas para todos, fez com que ele suportasse todas essas crenças, todas essas, pseudo-mensagens, seja o que for. Ele tinha uma visão muito maior, muito mais dilatada, por isso ele foi o escolhido para receber tudo isso. Veio se preparando, amassando o ego que todos nós temos, e veio se lapidando, se constituindo um ser universal, cósmico, com responsabilidade cósmica muito maior. E aí já estava recebendo aquilo e dizia, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Foi recebendo, e aí a gente sabe, volta a falar, que as pérolas estão espalhadas por todos os pontos do universo, todos os pontos do planeta Terra, que ele começou o quê? A receber de vários países, os cadernos, com as comunicações, muitas delas com as mesmas respostas, espíritos que foram perguntando praticamente as mesmas coisas e obtendo as mesmas respostas, facilitando a comprovação da comunicação, da imortalidade. Olha que coisa interessante. E ele foi não desqualificando nada disso, organizando, enxugando os excessos, tentando fazer uma peneira para entender o que é do escopo da verdade, da espiritualidade maior, dirigindo cada espaço desse, cada núcleo pequeno que foi se aparecendo, que foi, surgindo em vários lugares. Eu me lembro que Leon Denis fez uma reunião, uma palestra para os mineiros. E ele falou, foi ali que eu percebi a beleza da espiritualidade, num lugar de pessoas simples, rudes. Olha que lindo. Então a gente tem que entender sempre isso. A verdade, como pérolas, está espalhada em vários lugares. Se a gente, com o nosso preconceito, com a nossa presunção de estar de posse da única verdade só que salva, nós estamos fadados a caminhar muitas vidas numa mesma estrada. E a doutrina espírita mostra, e Kardec mostra a grandeza disso tudo, com as obras, e depois a gente sabe que veio Leon Denis como, esse consolidador, provando mais uma vez que Kardec não trouxe tudo. Tinha alguém lá para segurar o bastão, vai passando o bastão, e Leon Denis já tinha um outro aspecto da doutrina para consolidar, a parte doutrinária, a parte científica. Leon Denis ia para os grupos de estudo, grupos das mesas mediúnicas, o nome que a gente queira, para fazer ciência, perceber onde tinha sentido aquilo com o que Kardec tinha falado. Então, olha quanto trabalho. E o trabalho acabou? Vamos pensar aqui. O trabalho não acabou. Porque o trabalho é infinito. Temos muito que aprender, muito que refletir desse conhecimento, e cada vez que a gente vai podendo elaborar isso aqui, pelo menos os conceitos básicos, vão chegando novas informações. Aí a gente lembra de Chico. Chico trouxe coisas que Chico, quando no primeiro lançamento do livro dele, debocharam, que cuidado que pode cair um pinico, mais ou menos isso, lá do mundo espiritual. E hoje a gente que estudou tanto Chico, entendeu Leon André Luiz, sabe que
como é viável isso, né? O mundo espiritual, os grupos, as colônias. Então a gente está vendo que aquilo que é absurdo no momento, quando a gente estuda, quando a gente reflete sobre isso, a gente vai percebendo como que isso é dentro da lei natural da vida, do processo de evolução. E aí, voltando lá, então Leon Denis, Kardec pensando nisso tudo, né? Lógico, estudando todos os meandros, todos os caminhos que a doutrina espírita iria percorrer, ia ter que percorrer. E antevendo, olha que visão, olha a visão dilatada de Kardec. Ele já antevia, vão surgir grupos, porque já estão surgindo, estão chegando para mim, vários grupos que estão estudando em várias partes da Europa, em lugares distantes, que nunca imaginei que isso fosse acontecer. Então, o que acontece? Vai ter uma onda, como teve, de mediunidade, de médiuns que reencarnaram naquele momento, para poder o quê? Trazer essas pérolas e ajudar a ele a compilar todo essa obra consistente que a gente sabe que é o quê? Ele falou, a base. O que é a base? É aquilo que sustenta um prédio, uma casa. Se eu não tenho a base, boto meu tijolo lá, né, construo minhas paredes numa areia, numa terra, né, num barro, na primeira chuva cai tudo. Então, a base significa o quê? Aquilo que sustenta um edifício, como ele fala. O edifício está pronto da doutrina espírita? Ainda não. Porque esse conhecimento vai chegando de tempos em tempos. Ou a gente tem a presunção que acabou, parou aqui. Tudo foi resolvido, foi tudo já passado pelos espíritos. É só a gente olhar para o universo e ver a quantidade de planetas, de galáxias que tem, que a gente não consegue nem conceber com a nossa pequena mente ainda. Quantas descobertas. Não precisa ir muito, científica mesmo, vamos pensar no científico. Como que a minha avó lá imaginou que ela ia pegar um aparelhinho desse pequenininho e falar com alguém do outro lado do planeta? Isso é avanço tecnológico, né? Imagina o avanço do espírito como, né, como aquele ser que a gente sabe que a doutrina fala em processo de evolução. Então a gente tem que entender que ainda tem uma gama de questões que vão ser implantadas na doutrina pelos espíritos superiores, vão sendo trazidas nos núcleos, e a gente precisa, antes de qualquer coisa, como a gente vai ler aqui, trabalhar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Olha o primeiro texto que a gente lê de Leon Denis. Então ele está falando disso. Aí ele vai falar então das reuniões espíritas, das reuniões e sociedades espíritas, que ele já sabia que iam começar a acontecer, serem criadas esses núcleos reguladores dos centros espíritas. Ele já estava antevendo isso tudo. E aí ele vai falar aqui. Só no começo do capítulo 29, ele fala assim: reuniões e sociedades espíritas. E depois a gente vai lá para o nosso, no item 324, ele diz assim: as reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem o esclarecimento pela troca recíproca. Olha o espírito de abertura para ouvir até aquilo que ele não conhece, até aquilo que até aquele momento ele não concebia, de abertura, de esclarecimento pela troca recíproca das ideias. Lembram, naquela época era o quê? Os grandes homens, os sábios, grande, né, fomentação de ideias novas chegando, muitas mentes abertas, suportando várias revelações, várias teorias. Aí ele diz: pelas questões e observações que cada qual pode fazer e das quais todos podem tirar proveito. A gente já vê aí a capacidade de Kardec tão grande. Não foi à toa que ele foi, né, escolhido pelo Cristo para trazer a nova revelação.
né? No caso, seria a terceira. Aí ele vai. Mas para elas, mas para delas tirar os frutos desejáveis. Ok, vai ter que peneirar? Vai ter que enxugar os excessos, as distorções? Vai, mas de qualquer forma, ela estaria aqui. Aí, vamos lá, agora voltar lá no nosso item 3, 4. Então, a gente está vendo que... Aí ele falou disso tudo nas nossas reuniões anteriores, né? As reuniões gerais, as sociedades propriamente ditas, os assuntos de estudo. Olha, ele pensou em tudo. E a gente está agora o quê? Na rivalidade entre as sociedades. Aí a gente percebe já o quê? Estamos num planeta de provas e expiações, aonde a gente ainda, né, tem muitas dificuldades, ou não temos? Temos, só porque chegamos à doutrina, não temos mais dificuldade? Nos tornamos anjo? E eu tenho uma grande amiga minha, que também faz palestra, de muitos anos, que ela diz assim: vai comer 1 quilo de sal com a Débora para tu ver. E eu nunca mais esqueci isso. Não, ele é muito... essa pessoa é muito boa, minha amiga. Ela disse assim, peraí, espera um pouquinho para tu comer 1 quilo de sal com ela. E aí você vai ver. Então, todos nós temos ainda grandes dificuldades. Todos nós, de relacionamento. Eu acho que quando a gente lê essa escala espírita aqui, eu falo assim, gente, eu estou um pouquinho em cada uma. Eu não consigo me ver numa só, porque tem dia que eu estou, né? Não, quero brigar com todo mundo. Tem dia que eu acho que eu sei tudo. Tem dia que... E somos nós ainda, né? Num planeta de provas e expiações, onde a gente ainda tem um grande número de imperfeições. Mas, de qualquer forma, a gente já está pronto para estar ouvindo tudo isso e, de alguma forma, começar a otimizar isso na nossa vida. Aí, então, ele já pensando nessas grandes sociedades que iam surgir, nos pequenos núcleos, aonde esses médiuns... Porque quando Kardec pegou todo esse material, todas essas ferramentas de trabalho lá, ele percebeu a mediunidade, os efeitos físicos, os efeitos inteligentes, ele já sabia que tinha muito trabalho pela frente e que isso não ia deixar de acontecer mais. Tudo isso que apareceu, que eclodiu nesse advento, nesse movimento de grandes médiuns ostensivos reencarnarem para chamar a atenção mesmo, né, de todos nós, despertar, trazer conteúdo para Kardec escrever. Olha só, é tudo organizado no mundo espiritual, no mundo maior, né? E tem ordem, tem organização, então nada é por acaso. Tudo é pré-pensado e pré-planejado. O grande número de espíritos pensadores que iam reencarnar, os médiuns ostensivos, né, muitos deles, como todos nós, devendo muito, né, devedores da lei, iam reencarnar e poder contribuir para que todas essas ideias novas, essa ciência espírita pudesse surgir no planeta. E aí, pensando nisso tudo, ele falou, vão ter esses grupos, vão ter esses núcleos, independente dessa onda que passe, vão continuar os núcleos estudando, desenvolvendo mediunidade, os primeiros passos ainda incipientes da doutrina espírita se estabelecendo na Terra. E a gente sabe que aí ele já pensando, como a gente pensa também, caramba, aí começa a mediunidade eclodindo nos grupos. Agora vamos lá para os grupinhos pequenos, né? Porque tudo começa assim, um grupinho pequeno, eu, Carlos, mais 2, 3 pessoas, nos reunimos, vamos estudar as obras, e aí eu percebo que eu tenho, né, uma mediunidade mais ostensiva, que desperta, Carlos também, e aí a gente vão chegando mais pessoas, vão chegando, e aí o que acontece? O que a minha amiga falou, vai comer 1 quilo de sal com Carlos para ver. Começam a aparecer as nossas dificuldades humanas. É aí que a brincadeira começa a ser séria, porque é aí, foi isso que Kardec percebeu, isso que Leon Denis viveu. Quando Leon Denis, né, contemporâneo de Kardec, ia para as palestras, para as sociedades, ele ia em qualquer lugar que chamasse, né? Lógico que com crivo, mas
foi para os mineiros, para os carvoeiros, seja onde for, e ele percebeu ali pessoas inspiradas, pessoas devotas de Deus, sedentas de conhecimento. E aí o que a gente percebe? Que essas pessoas, muitas debochavam, muitas desqualificavam. Depois, no dia seguinte, quando tinha esses encontros, que depois viraram congressos, muitas pessoas ridicularizavam. Aí chegamos a nós, ainda com imperfeições. E aí, como que o Carlos sabe mais do que eu? Sabe nada, eu estou há 30 anos na casa espírita, ele entrou agora. Aí começam as nossas dificuldades a aparecerem, e muitas das vezes a gente vê isso até hoje, ou não vê, se sobreporem, né? E a gente entrar em dificuldades em casas espíritas, em grupos, aonde a gente começa o que a gente já aprendeu, grupismo, que vem lá do mamífero, necessidade de estar junto das tribos, de estar compartilhando com um núcleo pequeno, e volta isso tudo dentro de nós. Aí o meu grupo é melhor do que ele, a minha casa espírita é a melhor de todas, só tem aqui médium bom, lá não tem. É disso que Kardec, antevendo, por conhecer a alma humana, aí eu lembro de que me perguntaram uma vez assim, eu li em algum lugar, qual a diferença entre o sábio e o ignorante? E aí eu falei, caramba, entre o sábio e o ignorante? Aí a gente pensa, porque o sábio sabe muito, né? O sábio já foi ignorante um dia, mas o ignorante não foi sábio ainda. Então, o sábio já sabe a trajetória, porque ele já foi um dia assim. Ele já conhece o caminho que, na maioria das vezes, a gente vai ter que percorrer, mas o ignorante não. Então, percebendo isso tudo, né, ele foi falando dessas dificuldades que iriam surgir, e como que nós teríamos que ter a postura adequada para vencer tudo isso e não deixar o espiritismo se tornar um lugar onde o ego se sobressai mais do que qualquer coisa, mais do que a revelação. Por isso aqui ele vai falar aqui, aí vamos ler um pedacinho, então, que o Carlos leu, mas a gente vai ler para a gente entender tudo isso que a gente está falando, que é na rivalidade entre as sociedades. Olha só, rápido Kardec percebeu tudo isso, os grupos se formando, e já o quê? Já surgiu. Porque é isso, vai comer 1 quilo de sal com ela. A visita é linda até o 3º dia na nossa casa. Não é assim? Depois a gente fala, ai meu Deus, já está ficando pesado. Ou não é? Ou eu sou diferente. Aí é o jeito, é o horário diferente de comer, é o horário diferente de dormir. Aí a comida que gosta, que não gosta, não é assim? E aí é 1 quilo de sal, que vai colherinha por colherinha. E é isso que ele percebeu, rápido, você vê, rápido as sociedades começaram a se organizar, os países, e ele já começou a antever o que ia acontecer lá na frente, e já deixou para a gente aqui. Aí ele fala, como o Carlos leu, né? As reuniões que se ocupam exclusivamente das comunicações inteligentes, no caso aí já era o quê? A escrita, né? Saiu da prancheta e já foi para o lápis. Aí ele diz assim, as comunicações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas. Então, o que ele percebeu? Que tinham grupos, por terem médiuns próprios para o fenômeno da escrita, da mediunidade, né, como ele fala, das manifestações inteligentes, ou mesmo, né, os vários tipos, não vamos nem entrar nisso, senão a gente vai se perder aí. E o dos efeitos físicos, as manifestações físicas. Então, ele percebeu, pela variedade de médiuns, pelas aptidões de alguns médiuns ou não, tinham grupos específicos, mais tendendo para um lado do que para outro. E aí ele percebe, as reuniões que se ocupam exclusivamente das manifestações, das comunicações inteligentes, e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas, cada um tem um papel, cada um teve um papel
dentro desse cenário do advento da doutrina. Tem cada qual a sua missão. Olha que lindo! Começa a tirar a gente de um lugar pequeno, convidar a gente a sair de um lugar pequeno, aonde só o meu lugar é o melhor. Só eu recebo isso, o Espírito Superior. Começa a tirar a gente desse lugar. Porque é para a humanidade. É para toda a humanidade sofredora, nós. Então não pode estar num único núcleo, não pode estar sendo privilegiada. É disso. Aí a gente já vai ter que começar a comer o fígado, porque eu acho que eu mereço mais, eu acho que eu tenho a melhor mediunidade, eu acho um monte de coisas. É disso que ele já está falando aqui, já começando a podar o mal pela raiz, porque já foi lá no começo, a base, não podemos esquecer que essas obras formam a base. Se eu não tiver com isso aqui claro dentro de mim, a base já fica capenga. Tira um pilar de um prédio para tu ver se ele não cai, ou na hora, ou horas depois. Tenta arrancar um pilar de um prédio para você ver o que acontece. É assim com a doutrina. Aí ele vai dizer, nenhuns nem outros, só isso aqui já não precisava nem ler mais o resto, nenhum nem outros estariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, se não se vissem com bons olhos, e os que atirasse pedras no outro provaria, apenas por esse fato, não está vendo mais nada, nem quer saber se a mediunidade está sendo ali mistificada ou não, não importa, só de você achar que você é que vai ser o possuidor da verdade, que o seu núcleo é o único núcleo que vai estar definindo a história da humanidade dentro da doutrina espírita, já estaria aqui de fato. Ele diz, só se não vissem com bons olhos e que o atirasse pedras no outro, provaria apenas por este fato a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por caminhos diferentes. Olha que lindo, olha que lindo. Cada um que está aqui tem uma relação diferente, singular, única com Deus. Não é assim? Temos uma relação coletiva, todos são filhos, né? Mas temos também, ao mesmo tempo, uma relação única com Ele. Então, todo mundo está debaixo desse guarda-chuva de amor e compaixão. Então, se estamos debaixo desse guarda-chuva de amor e compaixão, estamos sendo cuidados, amados, protegidos. Mas a gente faz o quê? Coloca o guarda-chuva em outro lugar. E aí a gente se afasta, se isola. Aí ele diz aqui, provaria apenas por este fato a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por caminhos diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa, fazer ciência da doutrina espírita. Nós precisamos fazer ciência das manifestações, de todo o conhecimento do corpo físico, do perispírito, que são as camadas da mente. Tudo isso a gente precisa fazer ciência, dar um passo à frente desse conhecimento, sob a luz dos espíritos superiores.
E aí ele diz, é a pesquisa, isso é Kardec que está falando, é a propagação da verdade. Seu antagonismo, nos fecharmos num casulo. Imagina, eu tenho uma história para contar que é interessante. Tinha uma amiga nossa, que ela viveu muitos anos na nossa família, desde jovem. Ela perdeu a mãe cedo, eram 4 irmãs, perdeu a mãe jovem, e ela então ficou ligada à família da minha avó, era vizinha de perto, e ficou meio que adotada. Vivia muito, tinham minhas tias, eram 6 mulheres, então elas meio que se davam, se juntavam, se apoiavam, e ela começou a ficar muito na casa da minha avó, e foi acolhida com muito amor pela minha família, e ela então era nossa tia, passou parte da nossa tia, e ela trabalhou muitos anos no órgão público, até se aposentar. E ela vivia sozinha, solteira, e ela foi ficando do trabalho, né? Trabalho, aquele amigo deu o braço ao trabalho, solteira, vivendo sozinha, foi ficando no trabalho, foi ficando. Chegou uma hora que ela já começou a não acompanhar a evolução. Já com mais idade, 60 e tantos anos, e aí começou a entrar computador, celular, né? Tudo sendo feito, né? Dentro do computador, e ela começou a sentir as dificuldades naturais desse processo de não conseguir naquele momento acompanhar tudo isso. E aí teve um dia que ela chegou lá, não, me aborreci lá no trabalho, por quê? Porque querem que eu faça um curso para aprender a botar tudo, digitalizar tudo, né? E ela, vou nada, não vou fazer, já disse, não vou fazer. Queria fazer tudo na mão. Aí mastina, não vou nada. Às vezes a gente faz isso. A gente não consegue, por algum motivo nosso, acompanhar o fluxo da evolução. E a gente começa a negar aquilo que está ali, na nossa frente, por uma incapacidade nossa de conceber aquilo e ter que reformular as nossas crenças. Teve um momento da minha vida, quando eu comecei a ler outras coisas, observar outros conceitos, que nenhum deles feria a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é linda. Kardec é ímpar, Leon Denis nem se fala, e todos os espíritos me ensinaram a pensar com clareza, me ensinaram a ser coerente, me ensinaram a ouvir tudo e tirar o proveito daquilo. Então, quando a gente vai fazendo essa costura, a gente vai... E chegou uma hora que eu ouvi tantos conceitos novos e que tinham coerência, mas que ainda estavam difíceis de eu organizar dentro da minha cognição, entender, dar nome para isso é aquilo, que eu me vi uma vez, na minha meditação, sentada nos escombros, lá no topo de um prédio que desmoronou, e eu sentadinha lá em cima, eu falei, nossa, que isso? Porque eu sempre fui muito de estar ali, em chão duro, só piso em chão duro, só vou onde eu sinto que tem coerência, senão nem quero, né? Eu leio e tudo, escuto, mas não me compra, não compra essa ideia. E aí eu olhei e me vi nos escombros, e aí eu entendi que ainda tinha muito de uma rigidez dentro de mim, de uma prepotência de achar que eu já sabia tudo. E eu pensei assim, eu vou ter que me reconstruir. Eu vou ter que deixar o homem velho, que ainda estava muito forte dentro de mim, e parar e pensar. Aí eu comecei a articular essa ideia. Tem pérolas pela humanidade espalhadas e a gente precisa respeitosamente suportar, no mínimo, as ideias diferentes, ouvir, pensar, levar para a nossa meditação, e aquilo vem arrumadinho para a gente. Isso é isso, minha filha, isso aqui, ó, isso aqui é isso. E a gente vai acomodando dentro do nosso ser, que foi isso que Kardec teve que fazer, quando ele passou por vários
várias religiões, Leon Denis, começou, não foi lá na maçonaria, por que será? Foi à toa que ele foi para lá? Alguma coisa ele pegou de informação, de experiência, seja o que for, é dele, é de fora o íntimo, mas com certeza tinha sentido ele estar ali, porque senão ele teria nascido em outro lugar, não teria conhecido isso, e está tudo certo dentro do planejamento divino, tá? E aí a gente vai, nem que seja para a gente dizer assim, isso aqui não serve, né? Mas a gente já sabe, não, isso aqui não é bom para mim, não é assim? Vai fazer uma aula de yoga lá, essa, vou lá, vai em todas, porque se você for só numa, você não vai conhecer tudo. Não, essa aqui é melhor para mim. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Nesse momento, não. Mas a gente experimenta. E aí o que ele fala aqui, né? Para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Da verdade. Seu antagonismo, que seria apenas um efeito, olha agora aí, do orgulho, não só do orgulho, hein? Ele diz, do orgulho superexcitado, para não dizer um mega orgulho. Um orgulho é aquela pessoa que você não pode falar nada que ela não consegue ouvir, porque ela está acorrentada mentalmente. Um orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores. Não é verdade? Quando você... eu penso sempre no seu altivo, né? Eu tenho que pensar, estava até falando com a Cristina, tem que pensar um espírito com tanta nobreza, que ele foi contemporâneo de Leon Denis. Olha só, né? Foi passando o bastão e ele pegou e fez maestria com a doutrina espírita, com todo o conhecimento, com a mediunidade, enfim, com a divulgação. E aí, ouvir, ajudar as várias casas espíritas. Tinha eu não sei de quando em quando, que ele sentava, se reunia numa sala, né? E ficavam ali os dirigentes de casas espíritas, a sala longa, e ele ali, cada um vinha, falava as suas questões, como que estava, as suas demandas, e cada casa tinha o quê? Aspectos diferentes uma da outra, e ele ia orientando, faz isso, não faz, não é para você fazer isso aqui agora, isso aqui é interessante. Eu lembro que a gente teve um trabalho desenvolvido lá, que tanta gente criticou, que tanta gente, né, colocou pedrinhas para que o trabalho não acontecesse, obstáculos, e ele não tirou o trabalho. Novo, porque fazia a gente sair de uma zona de conforto ortodoxa, e todo mundo, o trabalho continuou lá. É isso, é aquele que é o visionário, é aquele que vê lá na frente, é aquele que acompanha as necessidades humanas, não saindo da base, não saindo dos alicerces da doutrina espírita, mas se atualizando e percebendo as ondas do novo que vão chegando e vão sendo, como ele fez aqui, fornecidas à doutrina. Aí ele diz, apenas um efeito do orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderia prejudicar a causa que pretendem defender. Não é assim? Isso aqui é para a gente pensar muito, muito. E ele fala lá, estas últimas reflexões, que são essas que a gente acabou de ler, olha como ele se parou para colocar isso, né? Porque já sabia o quê? O destino das sociedades, dos núcleos, por conta de quê? Por conta da nossa dificuldade ainda. Não, e dos espíritos também.
Sim, porque somos nós. As comunicações vinham da onde? Dos espíritos. E quem são os espíritos? Nós. Todos nós. Sem as máscaras, ou não é? Os espíritos ali falavam o que queriam, colocavam suas dificuldades, muitos tentavam camuflar, mas nas reuniões sérias, sustentadas pelos espíritos superiores, rápido eram desmistificados, mas eram ouvidos, tiveram a sua oportunidade. Aí ele diz, essas últimas reflexões que nós vimos, né, igualmente, essas últimas reflexões aplicam-se igualmente a todos os grupos que poderiam divergir sobre alguns pontos da doutrina. Então, você pode divergir, sim, é isso que ele está falando aqui. Mas não quer dizer que você precise seguir, quer dizer que você precise colocar de forma racional, ver se aquilo tem sentido, né? E não entrar nisso. Até lembrei de uma coisa que está acontecendo comigo em outros grupos, que é assim, a gente tem um conhecimento que precisa ser divulgado, que precisa ser compartilhado. Vamos pensar na doutrina, vamos pensar na casa espírita, né? A mesma coisa. E aí a gente tem que criar um caminho para que isso possa chegar às pessoas. E aí, o que a gente nota? Tem um grupo lá de 10, nós na casa espírita, vamos fazer esse trabalho? Vamos. O que a gente logo vê acontecer? Esse trabalho, ele pode ser feito, eu imagino, me veio a imagem de um lugar onde tem várias portas. Se fosse um hexágono, né? Várias portas. O núcleo está ali, do trabalho novo que precisa surgir. Aí, a maioria de nós tem a tendência de, o Carlos falou, eu vou fazer isso. Todo mundo quer ir pela porta do Carlos. Quer? Aí fica todo mundo emperrado sem passar na porta. E aí eu falei, mas tem várias portas para a gente fazer esse trabalho. Assim somos nós. Tem várias portas. O Carlos pode ir por ali, né, falar com aquele grupo ali. Eu posso desenvolver o trabalho de divulgação. Eu posso desenvolver o trabalho de atrair mais pessoas. Eu posso desenvolver o trabalho de criar o primeiro núcleo. Eu não preciso, e às vezes, na maioria das vezes, eu não devo ir pela mesma porta que o Carlos, porque ele já está indo. Eu posso dizer assim, Carlos, se você precisar, eu estou aqui. Para o que você precisar. Ouvir a tua ideia, às vezes dar um pitaco. Falei, Carlos, pela minha experiência, isso aqui está legal. O que você acha? Se você precisar, eu estou aqui. Débora, eu estou pensando isso assim, mas estou com dificuldade. O que você acha? A gente tem que aprender a trabalhar em rede. É disso que ele está falando. Porque isso ainda está entranhado em nós. Isso ainda está. E eu acho que é isso que está emperrando o crescimento da gente na vida, tanto na forma profissional, na forma coletiva, social, religiosa. A gente quer passar pela mesma porta que o outro. Se tem uma infinidade de portas abertas, cada um, como ele falou aqui, a gente tem que trazer a doutrina espírita para a nossa vida. Senão fica muito distante, fica lindo. Eu leio o livro todo, não consigo jogar isso na minha vida, replicar, rebater isso na minha vida. E aí ele diz, né, como já dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, na maioria das vezes, olha só dizem respeito aos acessórios. Carlos, não, Débora, eu prefiro fazer um grupo online. Legal, Carlos, você pode fazer uns slides assim. O outro diz assim, não, eu não consigo trabalhar online, eu vou fazer também um grupo presencial. Aí o Carlos vem, Débora, lá já está tirando o meu público. Lá, só porque eu falei que ia fazer um grupo de estudo, ela já está fazendo também. Mas um é online, o outro é presencial. São coisas diferentes. Públicos diferentes.
eu agora montei uma padaria. Isso, gente. E aí o cara do lado ali vai montar alguma coisa também. Um mercadinho que tem a padaria. Ah lá, já está disputando comigo. O que a gente observa quando tem um restaurante do lado do outro? Começa a ter um polo gastronômico. E aí você vai para lá. Vamos lá, vamos. Aí fica entra no outro. Aquele lugar cresce. Cresce. Você começa a ter opções. E aí você diz, vamos para lá, para onde? Para o polo. Aí chega lá, encontra, vai num, vou no outro, vou num. E começa aquele lugar ter o quê? Vitalidade comunitária. Então, a gente tem muita lição de casa para fazer ainda. Muita. Mas nós já temos, a base. Precisamos pegar isso aqui e colocar na nossa vida diária, na nossa vida de relação, na nossa vida dentro da casa espírita, na nossa vida familiar, profissional. Eu tenho umas meninas que, no meu espaço lá, elas dão aula de yoga. E aí vamos botar uma outra. Eu tenho uma menina que está sempre ao meu lado, porque eu quero gente jovem, cheia de energia para me ajudar, cheia de ideias boas, para eu ouvir o novo, revigorar, dar oportunidade a quem está chegando agora, que precisa se fortalecer, se empoderar, fazer missão no bem, despertar outros para o bem. Aí fala assim, mas faz o mesmo que eu fiz, faz o mesmo que eu faço. Não faz, não faz, não faz o mesmo que você faz, porque cada um é único, cada um é único. As pessoas que vão para a sua aula é porque se identificam com você. Energia, ou a gente não aprendeu isso na doutrina? Vibração, sintonia. E a que vai para a aula da menina é porque tem a ver com ela. Vai tirar cliente, seja o nome que a gente quer da outra? Não vai. E aí lembra da padaria? Quando começa a ter muitas, começa a gente chegar, aí um chega para uma aula, aí fala assim, nossa, aqui tem isso, e minha mãe vai gostar dessa outra aqui. É isso que a doutrina está falando. Cada núcleo tem a sua responsabilidade, tem o seu karma, a sua questão kármica ali dos grupos para dar conta daquilo, fazer o bem, proliferar. Tem um recorte da verdade para expressar, para materializar, para fazer. Ninguém tira o lugar do outro. Gente, quando eu descobri isso, é libertador. Ninguém tira o lugar do outro, porque diante de Deus, todo mundo tem direito a um lugar. Não existe isso, isso é uma crença horrorosa. A pessoa chegou e vai tirar o lugar que Carlos sempre fica na direção. Não vai. Carlos às vezes precisa, e nem está sabendo, de um pouquinho às vezes, deslocar desse lugar, porque tem uma tarefa nova esperando ele. É sempre assim, mas a gente vê o quê? Estou perdendo esse lugar. E aí daqui a pouco, uma semana depois, eu estou vendo o Carlos assumir um outro trabalho. Aí eu digo, olha lá, os espíritos guiando a gente para coisas às vezes muito maiores, de uma responsabilidade, ou que ele tem talento, ou que ele tem já experiência dessa vida de outro, ou que ele precisa, por uma necessidade kármica, estar ali e trabalhar naquilo. É sempre assim. Meu filho está numa empresa que, eu acho que a pessoa me chamou para um cargo, não sei o que, meu filho, mas aí agora voltou tudo atrás. O que é seu encontra um lugar de chegar até você, porque quem guia, quem é o diretor disso tudo é Deus, a consciência suprema. Que possamos então refletir tudo isso e colocarmos em prática em nossas vidas.
e assim estaremos ajudando a doutrina espírita na íntegra. Agradecemos nossa irmã Débora pelo estudo que nos trouxe e que possamos nos sentir alertas para as nossas imperfeições. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Chegando o momento do passe, vamos fechar nossos olhos, voltar o pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir para que nos ampare, pedir a essa espiritualidade amorosa que possam transmitir pelas mãos dos médios os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, em seu nome, em nome do Mestre, do nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus. Quando Jesus nos falou sobre as nossas imperfeições, de olharmos sempre o defeito dos outros, quando nos diz que nós conseguimos ver um cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos ver a trave que temos em nossos olhos. Ele está nos mostrando, dentre tantas, as imperfeições que carregamos dentro de nós. Um dos grandes defeitos da humanidade está exatamente em ver o mal que existe nos outros, mas não percebemos o mal que nós carregamos. Sem dúvida alguma, tudo está voltado para o orgulho. O orgulho é o pai dos vícios e a negação de muitas virtudes. Nós conseguimos, como a nossa irmã Débora nos trouxe hoje no estudo, nós conseguimos estar sempre vendo defeito nos outros. Estamos sempre procurando alcançar aquilo que não nos pertence. Lamentavelmente, esse vício ainda nos traz um motivo de não nos melhorarmos espiritualmente. Muitas vezes, ao invés de nós olharmos para o irmão, ajudarmos dentro das suas necessidades, usarmos da caridade, caridade saindo de dentro de nós mesmos, não aquela de fazer por fazer, mas aquela que sai de dentro do coração. Quando nós nos percebermos que o caminho, a verdade e a vida está na caridade, no amor ao próximo, e procurarmos nos melhorar, ao invés de querer melhorar ao outro, nós estaremos no caminho certo,
da nossa evolução espiritual. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Querido Mestre Jesus, chegando ao final de mais esta reunião pública, queremos te agradecer pelo amparo de ter nos trazido a esta casa de amor. Agradecemos a espiritualidade amorosa que temos como dirigente espiritual o altivo Panfiro e toda a falange espiritual que sustenta o pilar de amor desta casa. Pedimos para que nos sustente em segurança, em amor, ao regressarmos aos nossos lares, ao regressarmos aos nossos trabalhos, e que possamos estar de volta nesta casa, porque aqui nós aprendemos, nós conseguimos nos melhorar espiritualmente através dos ensinamentos de Jesus. Assim, Mestre Jesus, em nome do seu amor, em nome do amor do Pai, pedimos a sua permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.